Bom dia a todos. Que bom tê-los aqui nessa manhã de domingo, né? Sol, né? Brilhando lá fora, nos aquecendo, né? Trazendo energias aí gostosas, positivas, energias de cura, né? Então convido vocês a relaxarem, fecharem os olhos, respirar calmamente. Isso, respirando, acalmando os corações, acalmando a mente. E assim nos conectando com a espiritualidade maior, nos conectando com os trabalhadores da casa, essa equipe grande e maravilhosa. E vamos agradecendo pela manhã de hoje. Agradecer ao nosso Mestre Jesus por estarmos bem, pela oportunidade de estarmos neste planeta que muito tem a nos ensinar, que muito nos ajuda no progresso espiritual. Então, obrigada, querido Mestre, por tantas oportunidades. E queremos que esta manhã seja maravilhosa e que possamos reter todo o conhecimento trazido pela nossa expositora. Que ela possa receber a bênção da espiritualidade maior. Muito obrigada, Dona Ruth. Obrigada a todos. E obrigada por estarmos aqui. Que assim seja. Graças a Deus. Então, com vocês, a nossa querida Carol. Obrigada. Bom dia a todos. Que bom estar aqui novamente com vocês. É sempre um grande prazer retornar a casa. Às vezes eu não consigo vir devido à meteorologia não favorece, já que eu venho de moto com meu esposo, então às vezes quando a meteorologia não favorece, a gente não arrisca estar pegando a estrada. Mas hoje deu certo, graças a Deus, estamos aqui junto com vocês. E é um prazer estar aqui, porque essa casa sempre nos acolheu com muito carinho, nas nossas necessidades. Quando a gente mais precisava, a casa sempre esteve aqui para nos socorrer, no período que nós moramos aqui em Águas. Então, é um grande presente para mim e para o meu marido estar aqui hoje com vocês. Bom, pessoal, hoje nós iremos falar de um assunto que é muito importante para todos nós e que eu espero profundamente que nós, hoje, ao sair daqui, nosso padrão mental esteja numa faixa positiva. Porque hoje nós iremos falar de vibrações mentais, algo que é muito profundo, muito complexo e tem bastante coisas para ser falado. Mas como resumir isso em tão pouco tempo? Como fazer isso numa linguagem que todos entendam? Então hoje eu vou fazer esse exercício com vocês, da gente se comunicar, de ter uma troca entre nós desse conhecimento. Então vamos lá, ó. Vibrações mentais e a construção dos nossos destinos. Quer dizer que tem influência, destino existe, vibração mental
Algumas pessoas têm dúvidas sobre isso. Primeiro exercício que eu vou fazer com vocês agora, antes de entrar no nosso assunto, literalmente é, se possível, se você quiser só abaixar o nível do seu olhar ou fechar os olhos, vamos fazer um exercício. Vamos fechar os nossos olhos por alguns segundos e vamos deixar que torne visível à nossa mente aquilo que nós estamos pensando. Bom, acredito que agora, nesse instante que você fez esse exercício, cada um aqui foi para um lugar específico. A sua mente trouxe imagens, talvez aromas, talvez uma música, talvez um sentimento positivo ou negativo. Por quê? Porque isso está relacionado diretamente com aquilo que eu estou vivendo. O meu pensamento é capaz de construir e trazer para a nossa realidade, nesse momento que eu estou pensando, exatamente esse padrão vibratório. Ele puxa para nós isso, não é interessante? Então, é interessante como a nossa mente é poderosa, ela é capaz de fazer com que a gente reviva momentos, lembre de coisas. E aqui, os nossos pensamentos, então, criou esse ambiente exatamente que você pensou, que ele trouxe para você. Você puxou isso para você. Mas olha que interessante. Essa frase aqui, para quem já leu Machado de Assis, né? Para quem já leu Machado de Assis, lá no período escolar, pelo menos, né? Porque era uma literatura obrigatória. E façam isso também de ser não obrigatória, porque Machado de Assis é fantástico. E ele brinca com essa frase lá no livro, ele fala: as ideias são como cambriolas, dão uma volta e voltam ao mesmo lugar, né? É fantástico isso. O que ele quer dizer com isso? Será que a gente tem alguma ideia que é persistente na nossa cabeça? Será que é aquilo que fica martelando toda hora na nossa cabeça a mesma coisa? Essa ideia, brincando de dar cambalhotas, né? Que são essas cambriolas. E aí eu pus uma imagem ali para a gente ver que a ideia é isso mesmo, né? Ela vai, ela faz esse movimento, espiral, às vezes ela está mais tortuosa. E a gente tem pensamentos fixos. Só que esses pensamentos fixos, mexe comigo. Mexe de uma forma que eu posso me sentir muito bem, ou às vezes não. Por exemplo, eu passei por uma situação no trabalho e que me chamaram a atenção de uma forma que eu não gostei. Não foram muito éticos na forma que me chamaram a atenção no trabalho. Eu vou ficar martelando aquilo na minha cabeça. E dentro vou ficar remoendo. Porque fizeram isso comigo dessa forma, enfim. Eu não gostei da atitude e aquilo vai ficar remoendo na minha cabeça. Então, isso que faz com que fique remoendo, né? Que vai e volta constantemente na nossa cabeça, nos traz uma sintonia. É engraçado falar isso em sintonia. Porque quando eu penso de novo naquilo, volto a viver a mesma situação de novo. Se eu passei por um momento muito triste, eu vou começar a mudar toda a minha emoção. O meu físico vai mudar, a minha vibração está mudando, porque eu puxei de novo aquela situação para perto de mim. Eu estou revivendo uma situação que já foi, que está lá no passado, mas ela persiste em ficar comigo ali. Então, muitas vezes, nem tudo que nós temos no nosso dia a dia são vibrações positivas. Nós estamos mergulhados em vibrações muito densas,
a todo momento. Por quê? Porque eu ligar a televisão, o que chama atenção? São as notícias positivas? Não. O que vai te prender a atenção? São as negativas. Não é que não aconteça coisas boas, acontecem muito. Só que isso não dá ibope. O que dá ibope é coisas negativas. E nós nos alimentamos disso. Seja por uma hora, seja por um minuto, por um segundo. A nossa mente toda hora ela está trabalhando. E graças a Deus nós temos um equipamento muito poderoso de deletar ainda muitas coisas, porque imagina se nós absorvêssemos tudo que a gente vê no celular. E hoje a moda é, né? Quanto o vídeo é mais curto, melhor é, porque eu não tenho mais capacidade de ficar presa há muito tempo em um assunto. Então é uma jorrada, né? Jorra informações a todo tempo de várias coisas diferentes. E nossa mente está ali absorvendo. Mesmo inconsciente, porque a gente pensa que a gente não está absorvendo, inconscientemente isso está muito sendo absorvido por nós. E não é imediato. Então não pensa que instantaneamente eu já vou começar a me sentir, né, de uma forma diferente. Não, isso é alimentado todo momento. Nós nos alimentamos dessas vibrações. E aí que está o risco, né? Porque a gente tem que saber... Oxe, como é que a gente faz agora aqui? Só para erguer um pouquinho. Dá certo, só erguer um pouquinho. Aí. Obrigada. Então, pessoal, quando nós estudamos a doutrina espírita, e eu foco muito nisso porque o espiritismo não é religião, então é uma filosofia, uma ciência e também uma religião, vamos falar assim, mas a gente não é preso a dogmas, né, a rituais, essas coisas. Mas o que é bacana? Ela liga a ciência com muitas coisas. Então a gente vai entender quando a gente lê obras como a Gênese, o Pentateuco, ou as obras de André Luiz, que ele é muito científico, né? Ele vai nos ensinar muito. É uma leitura difícil para quem não tem uma base? É. Mas ela não é um romance, ela é um estudo. Então quer dizer o quê? Eu vou revisitar essas obras constantemente. E cada fase da minha vida eu vou entender aquele conteúdo de uma forma diferente, né? Então eu vou estar mais amadurecido e vou começar a perceber coisas naqueles ensinamentos que antes eu não conseguia perceber. E isso é natural. E eles lá no Pentateuco mesmo nos ensinam sobre os fluidos, principalmente para quem já leu a Gênese. Pessoal, tudo fluido, tudo é... Como é que eu vou falar? Senão vai ficar redundante. Existe o fluido cósmico universal, nós estamos inseridos nisso. Essa é a matéria primitiva do mundo, do que se forma o mundo, e cada mundo tem seu próprio fluido, ok? Quer dizer o quê? Nós temos o corpinho físico de acordo com os fluidos da Terra. Nossos amiguinhos de outros planetas têm um corpo físico compatível com os fluidos daquele lugar. E assim vai, né? Então o que a gente acha tão terroroso, né? Falar em ET, pelo amor de Deus, existe ET. Claro que existe, nós também somos, né? Para quem é de fora e vem para cá e daqui e lá, somos extras, né? Terrestres. Enfim, o que é esses fluidos? Então, que tudo é a partir desse fluido, nós estamos imersos nele. Ele é modificado. Nós conseguimos modificar ele pela vontade, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos. Um exercício interessante. Né? Hoje o meu esposo falou isso e ele falou até cita, porque eu falei para ele, olha, eu vou falar exatamente sobre isso. Quando a gente adentra um espaço, muda a vibração? Muda, não muda? Seja um espaço religioso ou não, eu acho que vocês já tiveram essa experiência de adentrar num lugar, às vezes você se sente com uma energia tão gostosa que abraça a gente, e tem lugar que a gente quer sair rápido de lá, que a gente não está se sentindo bem. Às vezes a gente chega perto de pessoas que a gente quer ficar ali com ela o tempo todo,
Porque é muito gostoso estar perto daquela pessoa, ela está vibrando uma energia tão bonita. E tem pessoas que você só de chegar mal, o seu organismo começa a sentir, nossa, estou tendo uma taquicardia, nossa, está me dando algumas vertigens, e a gente não entende muito bem. Né? Então tudo isso são vibrações, esses fluidos que a gente está imerso, ele é modificado pelo nosso pensamento, pelas nossas atitudes. Quer dizer que isso está ligado diretamente à nossa moral, tá? Então, lá, ó, o pensamento atua sobre o fluido, é capaz de modificar. Se nesse local é um local onde temos, não é só um hospital, que aqui atende muita gente, porque nós somos enfermos, nós não somos, né, já puros, nós somos enfermos. Então nós frequentamos lugares para quê? Para que a gente possa todo dia tomar um remedinho e ficar melhor. E o que é esse remédio? É uma palavra, né? É um sorriso, é um abraço. Então tem várias formas que esse remedinho existe nesse lugar, né? O silêncio, as preces, o passe, a fluidoterapia. O que é a fluidoterapia, o passe, que daqui a pouco vocês também vão passar por isso. Então, pessoal, esse local, quando a gente adentra nele, colocou o pezinho aqui, você vai sentir, nossa, que diferente. É diferente. Os amigos espirituais e os encarnados que estão aqui mantêm a vibração desse local. Que é diferente da vibração da minha casa, que é diferente da vibração do meu trabalho. Enfim, cada lugar é regido por pensamentos, por coletivo, por pessoas. E eles modificam esse ambiente. Então, tem lugares que a gente se sente muito bem. E tem lugares que a gente não vai se sentir muito bem. E tudo bem. Uma vez perguntaram para mim sobre religião. Foi um aluno. E é uma coisa que eu não gosto de tocar em assunto, porque é uma coisa muito delicada. E me perguntou, qual é a religião, qual que é a melhor religião? Eu simplesmente falei para ele, aquele que você se sente bem. Que é onde você está vibrando, é onde você se sente feliz, onde você vai atuar, né? E isso é muito importante. E nesses fluidos impregnam, então, essas qualidades que a gente joga neles. Que são boas ou não. Se eu estou num lugar que eu acordei reclamando, tem gente que acorda reclamando. Puxa, vou ter que trabalhar de novo. Aquele lugar, eu não aguento mais aquele lugar. Vou trabalhar lá. O que acontece? Acordar reclamando. Seu dia vai ser positivo? Dificilmente. Você já acordou na vibração da reclamação. Você está clamando coisas negativas o tempo todo. O local pode ser difícil de trabalhar, sem dúvida. Tem lugares que é muito prazeroso e tem lugares que é difícil. Mas por que eu estou lá? O que eu tenho que aprender naquela passagem que eu estou ali? Por que eu tenho que conviver com as pessoas? Não pense que também dentro de religiões, de prédios, enfim, de instituições religiosas, tem anjos flutuando de pessoas maravilhosas, não? Porque somos enfermos. Também enfrentamos dificuldades dentro da própria instituição que nós estamos. Que muitas vezes pode ser uma casa espírita, pode ser outro templo religioso. Eu falo por isso também por onde eu frequento. Convivemos com pessoas diferentes, personalidades diferentes, educação diferente. E se nós fomos convidados ao trabalho da caridade, é para que a gente se cure. Não é porque eu sou o maioral. Eu sou enferma. Eu preciso modificar os meus fluidos, modificar a minha forma. Então, nós iremos então agora entender um pouquinho melhor essa sintonia. Pessoal, rádio. Acho que quem é mais antigo vai lembrar do rádio, quem é mais novo, agora da geração mais nova, não sabe nem o que é rádio, né? Porque tudo é Spotify, é já internet, liga, né? Na minha época, não, era rádio. Era o rádio, e olha lá, tinha a MTV, né? Que a gente assistia muito a MTV. A gente sintonizava. Era gostoso você pegar a rádio que você gostava, você deixava o dia inteiro a rádio tocando, você acompanhava um programa. E pensamento é sintonia, nós vibramos, olha que legal.
Nosso pensamento vibra. Isso é física. Se eu estudo física, a gente vai entender que são ondas. E tem vários tipos de ondas e vários tipos de vibrações mentais. E geralmente a minha vibração, a minha onda, talvez pode estar super positiva, eu vou vibrar, eu vou estar sempre positivo, tentando me manter no positivo, porque nem sempre a gente está 100%, não é? O que acontece quando eu estou emanando essa energia, esse pensamento? Isso é muito rápido. Alcança muito rápido aquilo que eu estou querendo me conectar. E nós estamos nesse mar de fluidos, onde essas vibrações estão ali no meio, ela vai se parear com aquelas que têm a mesma sintonia. Elas não se chocam, tá? Elas vão parear. Olha só, cada um é como se fosse uma identidade, né? A sua vibração é sua, é uma identidade sua, então cada um tem a sua. Então a gente não fala que vai chocar, não. Elas se pareiam. E nessa sintonia, olha quanta coisa pode estar conectada ali, né? Eu não me conecto só a encarnados, eu me conecto a desencarnados. Opa! Não é porque eu mudei meu corpinho físico que eu vou deixar de ser o que era e colocar, né? Mudei. Não. Eu ainda carrego tudo comigo, a minha bagagem espiritual. Então, o nosso pensamento é uma forma criadora. Eu não falei para vocês assim, olha, vamos lembrar, vamos fechar o olho, vamos ver o que vem na nossa mente. Você criou aquilo. Você criou aquilo na sua mente e trouxe exatamente o que você estava pensando nesse momento. Alguma ideia que você teve, algum momento vivido, alguma situação que você está passando. Você cria aquele momento. E você começou a vibrar e irradiar aquilo. Você vibrou, você criou uma sintonia. Pode ter certeza. E essa sintonia se conectou com outras pessoas que talvez estejam no mesmo padrão vibratório. E esses irmãozinhos desencarnados que estão aqui, que a gente talvez não consiga enxergar, outros sim. Né? Se tiver um Wi-Fi muito expandido, você consegue enxergar o nosso irmãozinho aí desencarnado. E ele vai grudar na gente, tá? Porque eu estou na mesma sintonia que ele. Vou até colocar uma situação, porque no lugar que eu frequento, eu sou a que cuida da parte do marketing, né? Gerencio todo o marketing. E entrou uma consulente conosco no direct, e ela falou o seguinte: por favor, eu preciso de muita ajuda. Eu já fiz oração, já fiz evangelho no lar, não sei o quê. Tem alguma coisa comigo. Não sai. Não consigo. E pedindo socorro constantemente. Você vai auxiliar a pessoa? Você vai auxiliar, você vai orientar ela novamente no que ela está precisando de suas orientações. Mas ela precisa modificar o quê, pessoal? Pensamento, suas atitudes, moral. Porque ela está vibrando de algo que está fazendo com que aquele irmãozinho fique ali conectado. E tem coisas que são tão complexas, que não dá, mesmo fazendo o evangelho no lar às vezes, você não vai querer um resultado imediato. Porque isso pode estar ligado a coisas muito antigas. Esse irmãozinho vai ser auxiliado? Vai, mas é um processo para os dois, para o encarnado e para o desencarnado. Então, nossas vibrações, o irmãozinho desencarnado só vai entender alguma coisa quando a gente muda. Se ele vê que a gente está mudando para melhor. Divaldo falava isso, né? Que ele tinha um obsessor muito difícil, que acompanhava ele, que no momento que ele viu que o Divaldo teve uma atitude muito, que sempre teve, né? Mas uma atitude caridosa com um recém-nascido, que na verdade era mãe desse obsessor, e aí esse obsessor viu a atitude dele de caridade, de amor, esse obsessor falou: opa, agora eu estou entendendo aqui que você realmente mudou.
E é isso, pessoal. Nós precisamos, sim, só ter mudanças. Não são fáceis, porque isso mexe com os nossos vícios, porque nós temos muitos vícios, e nós temos que fazer esse esforço de transformação moral. Então, essa sintonia, essas experiências que eu crio mental, pode me trazer consequências que vão mexer com a minha vida. Nosso pensamento atua sobre esses fluidos, modificando-os conforme sua natureza. Então, pela lei da afinidade, permanecemos em sintonia com vibrações que produzimos. Então, nós entendemos agora que eu sou responsável pelas minhas companhias, pelas minhas afinidades. Às vezes, nós temos aquela, diga-me com quem tu andas, eu direi com quem tu és. Tem um ditado assim, né? Só que a gente anda com quem a gente tem afinidade. Se alguém se desvia da conduta, porque ou ela está precisando, opa, que vibração você está nesse momento aqui que você está desviando da sua conduta. Nós não casamos com as pessoas opostas. Imagina você casar com o seu oposto, não vai dar certo. Vocês têm que ter uma sintonia, uma vibração, pensar semelhante. Se eu for muito diferente, ficar com o diferente vai durar, isso vai ser raro. Mas nós temos que estar ali compatíveis. Porque senão eu vou para o lado A e ele vai para o lado B. Né? Então, a nossa afinidade vai definir quem somos nós. Somos vítimas do destino ou coautores da nossa própria história? Lei de causa e efeito. O Espiritismo nos ensina que tudo tem uma lei, né? Então, tudo que eu faço tem uma consequência. Então, calma lá, eu não sou vítima se eu estou sendo aqui perseguida espiritualmente, por exemplo. Eu tenho uma parcelinha de culpa ali, tá? Só que eu preciso entender isso. Pessoal, estudar é importante. Conhecer o Espiritismo faz toda a diferença. Praticar o Evangelho é o topo. Porque não adianta eu ser médium e eu não praticar o Evangelho no meu dia a dia. Temos médiums muito aí com Wi-Fi muito elevado, digamos assim. Mas a mediunidade independe da moral. Olha que interessante, nós aprendemos isso no Espiritismo. Quer dizer o quê? Toma cuidado onde você frequenta, conheça o local onde você está, as pessoas que estão ali. Por quê, pessoal? Sim, tem locais, a mediunidade tem em qualquer religião. E tem pessoas que usam disso para fazer coisas que não são legais. Então o médium, ele também tem que trabalhar essa questão do quê? Da sua conduta, das suas afinidades, da sua sintonia, porque ele é mais sensível que todo mundo. E se ele é mais sensível que todo mundo, mais ele tem que ficar vigilante. E nós também, porque todos nós somos médiuns em algum grau. Então a mediunidade ela faz com que a gente entenda aí, e o estudo também, né, o estudo da doutrina espírita, por quê? Porque eu começo a me entender, começo a entender que local, por que eu estou me sentindo assim, por que naquele local eu não estou me sentindo bem, olha que interessante, existe lei de causa e efeito, eu começo a refletir sobre as minhas condutas, eu começo a trabalhar na minha moral, eu começo a entender a minha existência. Porque se eu não entender a minha existência, é muito complicado. Eu perdi meu pai recentemente. Perdi entre aspas, porque a gente não perde ninguém, né? Foi difícil? Pra caramba, não é fácil. O que te manteve assim mais firme? A doutrina. Porque eu entendi que a vida não termina ali. Ela continua. Dói? Dói. Eu vou ficar vibrando a dor?
Jamais, porque está ferindo ele também. Então nós temos que entender que o ensinamento, os estudos me ajudam a trabalhar minhas vibrações mentais. Me ajuda a entender quem eu sou e como eu vou atuar no mundo que eu estou e como eu posso melhorar a cada dia. E isso é importante, porque pela lei de causa e efeito nós somos os nossos autores das nossas próprias condutas. Não existe uma punição divina, existe uma consequência. E eu estou na infância da minha evolução espiritual. Então eu preciso aprender. Eu vou cair, eu vou ralar o joelho, vou me machucar, vou levantar, vou andar de novo, vou aprender. Isso é a reencarnação. Então nós reencarnamos para aprender. E nós estamos aqui, graças a Deus, tendo uma oportunidade da mudança, de mudar nossas vibrações, nossos pensamentos e como isso vai, mudar a trajetória que eu estou fazendo. Padrões repetitivos. Tem gente que fala, mas sempre é comigo, mas sempre é comigo. Por que isso sempre acontece comigo? Acho que a gente já falou isso para a gente mesmo em algum momento da vida. Mas sempre comigo isso não é possível, né? Então a gente tem que quebrar nossos padrões. E a gente só quebra os nossos padrões adquirindo mais conhecimento. Sim, o conhecimento faz toda a diferença. Então, quanto mais eu tento praticar algo, tento corrigir meus vícios, eu vou quebrando esses padrões de repetimento, de comportamento, que me levam a afundar. Mas isso tem que querer. Eu já tive depressão. Quando eu cheguei eu nunca admiti que eu tinha depressão, porque eu não via depressiva. O trabalho, o estudo constante começou a me deixar pelo meu modo de viver. Quando eu cheguei na psiquiatra, ela falou para mim, você quer mudar? Porque você tem que querer. Porque se você não querer, não vai adiantar o tratamento. E é isso. A gente tem que querer mudar. Romper nossos padrões de comportamento. Porque é muito fácil estar na zona de conforto. É muito fácil jogar a culpa em alguém para querer aliviar o peso das nossas próprias atitudes. Então é muito interessante que a gente consiga começar a se olhar. O amor ao próximo começa com você. Você se ama. Você se cuida. Porque se eu não tenho esse sentimento comigo, como é que eu vou amar o meu próximo? Eu não entendo o que é o amor. E amor ao próximo também começa dentro de casa. Então, nós temos que mudar, entender e nos olhar as nossas atitudes. Sintonia, espiritualidade, pensamentos, afinidades, é o que eu falei para vocês. Não somos vítimas. Somos vibração. Pode sim um irmãozinho na rua, e que isso acontece direto. Isso acontece comigo, acontece com meu esposo, porque somos médios, a gente trabalha em reunião mediúnica e tudo mais. Acontece de um irmãozinho vir acompanhar você até em casa. Ele fala que tem luz. Ele consegue me ver, ele consegue me entender, ele consegue me perceber. Então ele vai grudar. Só que você tem que trazer ele para onde depois? Para um lugar que ele vai ter ajuda. Então é importante o papel do hospital para socorrer todos nós, para ajudar esses irmãos. E se você tem a prática do evangelho no lar, você começa a fazer com que os amigos espirituais também socorram o seu lar. E olha lá, evangelho do lar. Você pode vibrar pelo planeta, claro, mas é evangelho do lar. Então nunca deixe de vibrar por você, pela sua família, pelo seu lar. E cuidado com o que você vibra, porque às vezes você está vibrando por alguém que você não conhece. E você não sabe a sintonia dele. Vibrou, pensou, grudou.
Então, Carol, como é que eu faço para ajudar? Coloca o nome na oração. Coloca o nome na oração. Mas não carregue o peso do outro. Porque senão ele vai trazer essa vibração para você sim. Põe o nome dele na oração, convida ele para vir, faz ele entender o quanto ele precisa de ajuda, mas também precisa de algumas atitudes deles. Então a gente tem que saber socorrer, e também, tanto o encarnado quanto o desencarnado, e também a gente se socorrer, se entender o que é vibração, o que é sintonia. Então as nossas companhias espirituais, vai entrar no passe aqui daqui a pouco. O que você vai vibrar lá por você, não vai? Você não vai vibrar para o seu tio, para sua tia, para sua mãe, para o seu bisavô, enfim. Você vai vibrar por você. Você vai levar o seu pensamento. Você vai se conectar com o plano divino. E tem que querer, porque é ação e vontade. Se eu chegar ali e não tiver fé, meu bem, as energias vão fazer assim, ó. Ela vai falar, tem uma coisa difícil de penetrar aqui. Ela até penetra alguma coisa, mas você está fazendo com que aquilo mais se repele do que chegue a você. Né? No dia a dia, então, a gente tem que deixar de ter as nossas reclamações constantes, modificar isso. Porque também é muito chato a gente chegar num lugar e a pessoa está reclamando toda hora. É muito, chega a ser chato. Autocrítica destrutiva. A gente se coloca para baixo. Então, em algumas situações, nós nos punimos muito. E isso faz com que a nossa vibração, né? Se eu estou toda hora falando, vibrando nisso, opa, eu estou criando aquilo para mim. Então, tem que tomar muito cuidado com a autocrítica. Medo repetitivo, culpa, julgamento. Nós estamos vivendo num mundo onde a gente tem muito medo, muita ansiedade. Você pegar aí os dados aí na parte emocional, psicológica, é gritante isso. Depois da pandemia piorou, né? É gritante como a gente está enfermo. Então a gente tem que começar a trabalhar muito essa questão de buscar coisas boas. De ir num parque, tirar o sapato, colocar o pezinho na grama, escutar os passarinhos às vezes, se desconectar, né, da nossa realidade por alguns minutos, ver alguma coisa positiva, né, não ficar preso só no negativo. Olha, vai ter guerra, você viu o que aconteceu, não sei o que lá, não sei o que. E a gente vai levando isso para a rodinha de conversa. E vai mudando para o outro. E o outro que está na mesma sintonia, ele vai juntando na sua conversa, porque ele gosta daquela vibração. E a gente vai criando isso. Então nós temos que tomar muito cuidado e fazer com que nossa vibração mental não nos deixe mais enfermos do que a gente já vê o mundo nessa vibe. Pensamento é o primeiro tijolo do destino. Então a gente tem que começar a trabalhar nessa questão do que a gente realmente está focado. E a gente corrigir os nossos padrões mentais e vibracionais, né? Porque a gente já entendeu que nós somos coautores, né? Nós somos autores, quer dizer, nós somos autores do nosso destino, né? Na nossa construção. Quer dizer o quê? Nada está fechado por completo. Se eu pensar que o destino é uma coisa já fechada, eu não tenho meu livre-arbítrio. Então nós somos autores dos nossos destinos. Pode ser que coisas já estejam planejadas sim no plano espiritual. Nós assinamos um contrato gigantesco lá em cima. Mas ele te deu a liberdade de modificar esse contrato. Então, é muito interessante também. Eu vou até abrir um parênteses aqui. Todo mundo conhece a Ana Maria Braga. Vou colocar o exemplo dela aí. Não conheço a parte moral dela, tá? A gente só sabe o que passa na televisão ali. Mas a gente sabe que ela teve algumas doenças bem complicadas ao longo da vida dela. Doenças que talvez tenham reflexo direto com as suas condutas. Ou não, né? Enfim, e ela saiu muito bem dessas doenças.
E ela deu o depoimento. Como é que ela saiu desses tipos de doença, além do tratamento que ela estava fazendo? Ela nunca baixou a vibração dela. Ela falou, sempre tive em oração, sempre tive minha fé constante. E isso é importante, porque se o meu pensamento muda fluidos, eles modificam. Opa! Se eu me depreciar no momento que eu mais preciso me levantar, as minhas células começam a reagir daquela forma, modificadas. Então tem estudos até que falam das músicas de Beethoven, de Mozart. Olha como isso já tem uma ciência comprovada. Aquela vibração é capaz de me deixar mais salutar. Modifica. E é nisso que a gente tem que corrigir. É fácil, gente, a gente se corrigir? Não é. A gente fala que a gente tem livre-arbítrio, né? Mas quem que reage mais nós do que o nosso livre-arbítrio? Os nossos vícios. É difícil fazer uma reeducação alimentar? Não é. Não é, né? Porque a gente, mas eu quero um pouquinho do doce. Eu vou comer uma farinha, só um pouquinho aqui de uma bolachinha, um bolinho, não tem problema. Então o quê? Aí dos nossos vícios nos dominam muito mais do que o nosso livre-arbítrio, né? Então é importante a gente ter essa questão da vigilância, da vontade, para a gente ter uma mudança. Como interromper a cambriola? Olha lá, que é aquelas ideias constantes que ficam na nossa cabeça, que fica lá, dando cambalhotas o tempo todo. Vigilância. Vamos nos vigiar. Jesus ensinou orar e vigiar. Então isso é uma das coisas que a gente tem que fazer. A prece é de extrema importância. Precisa ser decorada, linda, maravilhosa, com palavras rebuscadas? Não. Se alguém é convidado a vir aqui na frente e falar, faça a prece final, você vai fazer do seu coração. Você não vai ficar buscando no dicionário palavras rebuscadas para falar uma prece. É uma frase? É uma frase. Ela foi dita de verdade, de coração e pronto. É uma oração do Pai Nosso? Então faça. A oração do Pai Nosso é lindíssima, poderosíssima e de um ensinamento muito profundo. Porque muitas vezes a gente repete aquela vibração, a oração, mas nós não nos conectamos a ela. Nós não aprendemos o perdão e a oração ensina a perdoar. Né? Então, quando a gente faz uma oração, mesmo que ela for já pronta, que ela vibre no seu ser da forma mais pura e verdadeira. Não interessa se é uma Ave Maria, se é um Pai Nosso, se é um Salve Rainha, se ela é espontânea. Tem que vibrar verdade. Evangelho no lar me ensina a ter disciplina. Eu falei que o espírita não tem ritual. Vamos falar que o Evangelho no lar é um ritual? Como assim, Carol? Eu tenho que fazer ele sempre uma vez por semana. Tá? Não precisa, a menos que você queira criar um ambiente para isso, mas não precisa. Né? Você não precisa colocar um incensinho, você não precisa colocar uma música de fundo, você não precisa preparar isso. Mas isso também não vai, né, fazer nada de negativo se você quiser criar um ambiente desse. Ele só precisa que você reserve um dia da semana, no horário que você realmente vai estar ali. Pronto, conectado. Não interessa se a família não quer. Você vai se resguardar naquele momento. Feche no seu quarto. Né? Jesus falou que a gente tem que se fechar no quarto. Porque esse quarto, gente, não é o quarto físico. Somos nós. Vocês irão se conectar a esse momento com um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ou um livro muito edificante, que traz o ensinamento moral do Cristo. Leia em voz alta, porque ali nesse momento não tem só encarnados, tem os desencarnados presentes. Vocês vão ler o Evangelho e vocês irão refletir sobre aquele ensinamento sem julgamento.
Não vou julgar as pessoas do meu lado, não vou julgar nada disso. É um momento de reflexão para mudança de atitude. Gratidão. Sou grata pelas coisas? Ou só reclamo pelas coisas? Temos que começar a ser gratos pelas coisas que acontecem conosco. Sou grata porque eu levantei, estou respirando, tenho um novo dia, uma nova oportunidade. Tem até aquele exercício do potinho da gratidão que as pessoas fazem, de todo dia colocar uma frase dentro do potinho, de algo de bom que aconteceu no seu dia, para depois você chegar um período de um mês, você abrir aquele potinho e ler todas aquelas mensagens e falar, olha quanta coisa bacana aconteceu comigo. É um exercício do quê? Da gente enxergar que as coisas boas também acontecem e temos que ser gratas pelas mínimas coisas que acontecem conosco. Substituição consciente do pensamento. E é um exercício. Vamos lá, concentrados para fazer agora uma oração. Feche todo mundo o olho, Começa a vir na sua cabeça um monte de coisa. Você começa a desconectar. Aí é um exercício do quê? Se conectar de novo. É um exercício, né? A meditação é um exercício. A gente não começa já entrando num estado de êxtase completo, nada disso. É um exercício diário de substituir esses pensamentos que invadem o nosso dia a dia, o nosso ser, porque também vai ter aqueles que ficam soprando no nosso ouvidinho, né? Nas nossas intuições, coisas que não são legais. E aí a gente tem que fazer esse exercício de mudar essas ideias constantes que ficam martelando. Se as ideias dão voltas, para onde elas têm retornado? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Com o que a gente está vibrando, com que as ideias fixas que a gente tem façam com que a gente se sinta cada vez melhor. Vamos nos substituindo essas ideias negativas. Então, começou a vibrar baixo, pensa numa coisa boa, muda. Tem até uma brincadeira que o presidente da outra casa onde a gente frequenta, e às vezes a gente finaliza a reunião mediúnica, ainda está com aquela vibraçãozinha, que por mais que a gente limpa, ainda a gente está com uma vibraçãozinha, né? E ele fala, gente, desconecta, tá? O que você viveu ali, desconecta. Chega em casa, ele fala, coloca o pica-pau para assistir. Por quê? Você está desconectou daquilo lá, porque eu não vou ficar pensando nos problemas do meu irmãozinho que estava aqui. Eu tenho que desconectar dele. Porque se eu não desconectar dele, eu vou levar os problemas para minha casa, né? Eu estou vibrando e a sintonia faz com que puxe aquilo para mim de novo. Então a gente tem que fazer esses exercícios para que essas ideias não retornem até nós. E o destino não é uma sentença escrita no céu. Ela começa no pensamento que escolhemos repetir. Então que hoje, ao sair daqui, nós possamos começar a exercitar as nossas atitudes num lado mais positivo. Que a gente comece a praticar a moral do Cristo no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. Não precisa de muito. Tem exercícios que são difíceis, que é o primeiro mandamento que o Cristo nos falou, né? Que Cristo nos falou e também, né, que está lá nos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, ok. Amar ao próximo como a ti mesmo. É um dos exercícios mais difíceis que nós temos. Porque ainda nós precisamos entender que cada um está num estágio evolutivo. E que nós não colhemos a fruta já madura do pé. Há um processo. Não é fácil. E que a gente também não se puna nesse processo. Tudo tem seu tempo. Há um tempo para tudo. E a gente tem que fazer esse exercício do quê? De querer. Porque se a gente não querer, nós ficamos presos naquela roda viciante e não mudamos as nossas rotas da vida, nós não mudamos os nossos destinos.
nós continuamos mergulhados em mar tortuosos. Então, quero deixar aqui um bom início de semana a todos, e ao retornar para casa, vocês estejam sempre muito abençoados, com muita luz e harmonia. Obrigado por hoje. Bom dia a todos. Obrigado, Carol. Obrigado, Gani. Obrigado pelas suas palavras, né? Muito interessante que a gente venha refletir, né, sobre tudo que você falou e colocar em prática, né, em nossas vidas. Procuremos nesse momento fechar aí nossos olhos, relaxar na cadeira, aproveitando esse ambiente tranquilo, sereno, que a espiritualidade nos preparou. Que a gente venha prestar atenção em nossa respiração. Como Jesus disse, onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ali ele estaria. Então mentalizemos ele aqui, junto de nós. Estendendo a mão sobre nossas cabeças, passando esse amor, essa luz para todos nós. Sintamos essa luz entrando em nossa cabeça, se estendendo a todo o nosso corpo, alcançando os membros superiores, alcançando os membros inferiores, dispersando toda e qualquer negatividade. Mentalizemos essa limpeza que a luz do nosso Mestre pode proporcionar. Que possamos nos sentir como uma lâmpada acesa. E aqui, todos reunidos, imagine a imensidão desta luz, envolvendo este lar que nos acolhe com grande carinho. Que possamos ser essa luz durante toda esta semana. Que permaneçamos acesos. E ao dirigirmos ao nosso lar, mentalizemos essa luz envolvendo a entrada de nossa casa, entrando em nosso lar, alcançando todos os cômodos, alcançando nossos entes queridos que moram conosco, alcançando nossos vizinhos, que possamos levar essa luz ao nosso ambiente de trabalho, ao nosso ambiente de estudo. Sejamos luz aonde estivermos. Agradecendo ao Pai Maior pela vida, agradecendo ao Pai Maior por esta encarnação e por tudo que temos recebido. A nossa família, o nosso alimento, a nossa saúde, né, que permitiu que chegássemos aqui andando, respirando. Até mesmo as dores. Agradecemos as dores porque elas nos advertem dos caminhos que estamos tomando. Talvez não seja o mais adequado, talvez estamos nos excedendo em alguma coisa. Todos os excessos nos proporcionam compromissos que muitas vezes são ainda mais dolorosos. Muita saúde e paz a todos. Uma ótima semana. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado.